Eu vou te dar 3 chaves que vão te introduzir ao mundo dos investimentos. A primeira chave, anota aí, é o tripé dos investimentos. Olha só. Por que eu chamo de tripé? Porque eles são básicos. Todos os investimentos eles estão sobre esse tripé. Segurando essa minha câmera aqui, que está me filmando, tem um tripé. Se eu tirar uma perna desse tripé, a câmera cai no chão. Se eu diminuir o tamanho dessa perna, desbalanceia. Todos os investimentos têm esse tripé e se você mexer em uma perninha, as outras pernas vão ter que se ajustar para os seus investimentos não caírem. Olha só, todos os investimentos, eles estão sobre essa tríade: prazo, risco, retorno. Sempre que você for fazer um investimento, você tem que ter isso em mente. Todo investimento ele tem um prazo de retorno, ou seja, uma expectativa, pode ser curto, pode ser longa. Todos eles têm um risco. Se você quer retornos maiores, você precisa de mais risco. Se você quer menos risco, você tem uma perspectiva de retorno menor. Se você tem mais tempo, você tem menos risco. Se você tem pouco tempo, você vai assumir um risco maior. E, por último, ele está sobre o retorno. Se eu quero um retorno maior, vou ter que aumentar o risco. Se eu quero um retorno maior com um risco menor, eu tenho que aumentar o meu prazo. Então, mexeu em um, mexeu em outro. Mexeu em um, o outro vai mexer e eles vão se acomodar. Você precisa entender que dentro do mundo dos investimentos existem sempre investimentos de longo prazo ou de curto prazo, existem investimentos de muito risco e de baixo risco, existem investimentos de um retorno maior, existem investimentos de um retorno menor. Qual que é o mundo ideal? O prazo menor com risco menor, com o retorno maior. Qual é o pior movimento? Prazo longo, risco alto, com retorno bem baixinho ou negativo. Você precisa entender qual é a sua perspectiva de vida, qual é a sua idade, qual é o seu tempo de vida, o que você quer fazer com o dinheiro, daqui quanto tempo você quer utilizar o dinheiro, qual o risco você está tudo bem para você assumir esse risco. O fato é que risco é de perder. Você tem que saber quanto você está confortável em perder do seu investimento. Perder se der tudo errado. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil reais, eu vou investir. Quanto que eu me sinto confortável em perder esse dinheiro? Até 2 mil reais está tudo bem. Não vou sofrer com isso. Então, o seu nível de perda máximo, o seu nível de risco é 8 mil reais. E tá tudo bem. Não, é 1.000 reais, é 500 reais, é zero. Eu quero risco zero. Bem, então vamos pensar em alguma coisa que te dá risco zero. Lembrando que risco zero vai te dar um retorno muito próximo de zero. Mas presta atenção agora no segundo princípio que eu vou te apresentar. Diversificação é a chave para você minimizar os seus riscos sem afetar os seus retornos. Ela é baseada na teoria moderna do portfólio de Markowitz. Inclusive, Markowitz ganhou o Prêmio Nobel da Economia ao apresentar essa teoria. Esse gráfico ele relaciona a quantidade de ativos em uma carteira de investimentos contra o risco dela. Imagina aqui que você tem um ativo, uma ação de uma empresa, um tipo de investimento só, e ele te dá um risco aqui, um risco X, que a gente pode dizer que é número 4, um número qualquer. Tem uma fórmula matemática para calcular isso aqui, tá bom? Se você tem 2 ativos, ele tem um risco menor. Se você tem 3 ativos, tem um risco menor. Tá vendo que está diminuindo aqui? Aqui dá 4, vai diminuindo. A questão é que já se conhecia isso há muito tempo, desde lá de 1950 ou até antes, que quanto maior a quantidade de ativos que você tiver, mais diversificado vai ser os seus investimentos, mais protegido você vai estar. Só que também, quando você tem muitos ativos, muitas ações, imagina ter 100 ações, 200 ações de empresas diferentes, espalhadas pelo mundo, fundos de investimento, moedas, ouro, criptomoedas, ações no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Como que seria para você administrar todas as informações para saber se aquilo ali faz sentido ou não? Seria muito difícil. Qual foi a grande chave de Markowitz? É que ele provou que a partir de número 18, praticamente o risco não diminui. Tá vendo que ele permanece estável? Ou seja, eu ter 18 ativos, ou eu ter 30 ativos, ou eu ter 100 ativos, o risco praticamente não diminui. Então, a gente chegou a esse número mágico aqui, tá certo? Hoje é entre 15 e 18 ativos
que se você tiver eles na sua carteira de investimentos, você estará bastante diversificado de forma que você se proteja de eventuais riscos e variações do mercado de ações. Preste atenção, tem um detalhe nesse gráfico. As ações dessa carteira, essas 18 possíveis ações ou tipos de investimentos, eles não devem estar correlacionados. O que é a correlação? É quando um investimento influencia, uma ação influencia no desempenho da outra. Por exemplo, imagina a Petrobras e a Pirelli. Petrobras produz petróleo. A Pirelli compra petróleo para produzir borracha. Digamos que o valor do petróleo aumente. Se o valor do petróleo aumenta, o lucro da Petrobras deve aumentar. Por consequência, o valor da ação da Petrobras vai aumentar também. Por outro lado, a Pirelli, se começar a comprar petróleo mais caro, a borracha vai ficar mais cara e o pneu dela ela vai ter que vender mais caro com um custo de produção maior, então ela vai ter lucros menores. Se ela tem lucros menores, a tendência é que as ações delas caiam. Então, ó, o valor da ação da Petrobras subir vai diretamente influenciar o valor da Pirelli diminuir. Então, essas duas empresas estão correlacionadas. As ações do portfólio podem ter correlação positiva, que significa o quê? Quando um preço de uma ação sobe, o preço da outra ação também sobe, são setores que são dependentes, ou quando um desce, o outro desce, e elas podem ter uma correlação negativa. Quando um preço de uma sobe, o da outra desce, que é o exemplo que eu te dei da Petrobras e da Pirelli, ou quando o preço de uma desce, o preço da outra sobe, que é o que aconteceria se o preço do petróleo baixasse. A Petrobras teria menos lucro e a Pirelli teria mais lucro. Você precisa ter essas 18 ações, 15 a 18 ações no seu portfólio, que elas sejam, digamos, independentes, elas não sejam correlacionadas. Quer um exemplo? Imagina o setor, você tem uma ação do setor financeiro e uma ação do setor de logística. São dois setores que eles não se comunicam entre si diretamente, exceto pelo fato que, eventualmente, o setor financeiro ele financia o setor de logística, mas eles não têm uma correlação muito grande. Se o lucro dos bancos sobe, isso aqui não influencia no preço da ação do setor de logística. Da mesma forma que se o setor de logística ele se valorizar, o preço da ação de um banco não vai se valorizar. São dois setores e são dois tipos de empresas que não têm correlação. Imagina você ter 18 ações dentro do seu portfólio que são boas empresas, empresas com bons fundamentos, com boa perspectiva de crescimento ao longo dos anos, em que eles não tenham correlação nenhuma. Pode ser que aconteça algum acidente no percurso, sei lá, você investiu numa mineradora e explodiu lá a barragem, como aconteceu recentemente no Brasil, e o valor da Vale caiu, porque a Vale era dona da mineradora, a ação caiu. Tá, mas você tem outras 17 empresas que são boas e não sofreram interferência do rompimento da barragem. Então o preço o lucro das outras empresas continuou subindo. Então, como o lucro delas subiu, as ações dessas empresas subiu e acaba compensando o prejuízo eventual que você teve nessa ação. Como eles são riscos independentes, você praticamente se blinda de uma catástrofe, porque dificilmente você vai ter uma catástrofe que atinja todos os setores ao mesmo tempo na economia. Então esse é o segundo princípio, que é o princípio de diversificação, e eu te dei esse número mágico. A terceira chave é uma chave ignorada pela maioria dos investidores. Se chama conheça a si mesmo. Você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer qual é o seu perfil de risco, você precisa conhecer qual a expectativa de prazo, você precisa ter um plano do que fazer com esse dinheiro, como que você pode fazer. Existe um teste para saber qual é o seu nível de risco que você deseja assumir.